Vamos a mais um exemplo de leitura de medidas do paquímetro no sistema métrico, dessa vez utilizando um paquímetro cujo nônio tem 50 divisões. Para esse exemplo, a gente vai utilizar um desenho, uma representação de um paquímetro, onde a gente consegue perceber a escala principal, o nônio, uma parte aqui do bico do paquímetro, a orelha, o parafuso de travamento, o cursor. Para simplificar um pouquinho o desenho, foi omitida a escala em polegadas, já que a gente não está preocupado com ela ainda. Aqui a gente está fazendo a leitura no sistema métrico. Bom, para fazer a leitura de qualquer instrumento, o primeiro passo é descobrir a resolução desse instrumento. Para descobrir a resolução do instrumento, muitas vezes basta olhar aqui no cursor, muitas vezes vem escrita aqui esse valor da resolução. Caso não venha, como é o caso, a gente pode calcular dividindo o menor valor da escala principal pelo número de divisões do nônio do paquímetro. No sistema métrico, o menor valor da escala principal do paquímetro vai ser sempre 1 milímetro. E nesse caso aqui a gente tem 50 divisões. Então, 1 milímetro por 50, a gente tem uma resolução desse instrumento aqui de 2 centésimos de milímetro. Trata-se do paquímetro analógico que tem a menor resolução, aquele que consegue medir a menor peça, digamos assim. Existe um paquímetro que tem uma resolução de 1 centésimo, é o paquímetro digital. A construção dele é um pouquinho diferente, ele não tem nônio, ele tem um visor de cristal líquido, no qual já informa para a gente a leitura, sem necessitar ficar verificando a coincidência dos traços. Aí esse paquímetro digital ele tem uma resolução de 1 centésimo. Bom, continuando aqui, o segundo passo é fazer a leitura da medida da escala fixa, da escala principal. Para fazer isso, eu tenho que localizar o zero do nônio, ele está aqui, e eu tenho que observar o tracinho zero do nônio, qual traço na escala principal ele ultrapassou. Bom, perceba aqui os 60 milímetros, eu percebo aqui um tracinho médio, esse aqui representa os 65 milímetros. Aí eu tenho 65, 66, 67, 68. O zero do nônio ultrapassou os 68 na escala principal. Ou seja, a peça que eu estou medindo, ela tem 68 milímetros inteiros e mais um pedacinho, mais uma parte centesimal nesse caso. Essa parte centesimal, eu vou conseguir descobrir quanto vale observando qual traço do nônio coincide com algum traço da escala principal. Olha que interessante, no nônio tem 50 tracinhos. Apenas um desses tracinhos coincide exatamente, perfeitamente, com algum traço da escala principal. Nesse tipo de nônio com 50 divisões, como ele tem muitos tracinhos, alguns podem parecer que estão coincidindo. Mas, na verdade, se a gente observar bem, apenas um tracinho é que vai coincidir, um tracinho do nônio, é que vai coincidir com algum traço da escala principal. Nesse caso do nosso exemplo, o tracinho que está coincidindo é esse aqui que eu destaquei. Vamos descobrir a qual valor ele equivale. Bom, se por acaso o tracinho que estivesse coincidindo fosse esse, a gente teria uma dimensão no nônio equivalente a 0,1 milímetros. Se fosse esse tracinho, 0,2 milímetros. Se fosse esse tracinho, 0,3. Bom, já deu para perceber que o primeiro número depois da vírgula, na leitura do nônio, equivale a um desses tracinhos que está escrito aí no nônio. No nosso caso, 0,3. Como cada tracinho menor tem uma resolução de 2 centésimos, basta eu escrever 0,3 e depois ir contando de 2 em 2. Então, se por acaso o tracinho que tivesse coincidindo fosse esse, eu teria no nônio 0,3, 2. Como esse daqui, eu tenho 0,3, 4. É a leitura do nônio nesse instrumento, 0,34, ou 34 centésimos de milímetro. Se fosse o próximo tracinho que coincidisse, eu teria 0,36. Se fosse o outro, 0,38 e assim por diante.
Como último passo, basta fazer a soma dos valores da escala principal e do nônio. Então, 68 milímetros mais 0,34 milímetros, eu tenho 68 milímetros e 34 centésimos de milímetro. É a dimensão que está sendo representada por esse desenho, por esse instrumento de medida.